Primeira coisa, você tem que entender que cada componente ele tem uma função na placa. E cada componente ele trabalha de forma diferente de outro componente. E esses componentes trabalhando em grupo, eles acabam realizando um trabalho em um todo, né? Vamos supor, a gente tem um circuito que tem diodo, capacitor, bobina, resistores. Para que esses componentes estão em torno de um Power Manager, uma PMU, um circuito integrado que a gente conhece como gerenciador de tensão da placa? Por que esses componentes estão ao redor? Para proteger o máximo que puderem o circuito integrado responsável por gerenciar a tensão. Então, esses componentes estão filtrando, estão protegendo, ou seja, é como se fossem soldados, né, que estão protegendo o seu quartel-general. Então, o Power Manager seria o quartel-general. E o circuito que está ao redor, os componentes que estão ao redor, fazem a proteção desse circuito, o circuito Power Manager, do circuito integrado. Então, o circuito de componentes protege o circuito integrado, para que esse circuito integrado não seja atingido por sobrecargas, por impurezas, por variações na tensão, na corrente. Então, esses componentes trabalham justamente para isso. Então, o que acontece? Às vezes, esse componente, na guerra que está trabalhando ali de forma intensa para proteger o Power Manager, eu estou dando um exemplo de Power Manager, mas isso pode ser qualquer outro circuito, transceiver, PA, pode ser codec de áudio, sempre vai haver componentes ao redor fazendo um determinado tipo de trabalho. Só que o Power Manager, como ele trabalha com muita variação de tensão, né, tensão secundárias, né, de 1.8, 2.8, 3 volts, 1.2 volts, 0.8, 0.9, ou seja, é um monte de LDO que está acoplado em apenas um componente. Então, ele tem um trabalho, né, uma dinâmica muito grande acerca de tensões. Ele tem um trabalho muito grande. Então, quando eu coloco um diodo na entrada de uma carga, né, de uma tensão que está indo para o Power Manager, se essa tensão tiver uma variação, pode danificar o circuito integrado à frente. Então, o diodo Zener, o trabalho do diodo Zener é justamente regular uma tensão que sai da bateria ou do conector USB, né, do carregador USB. Se haver uma variação na sua tomada ou haver uma variação na fonte de alimentação na hora que você estiver testando, né, ou se a bateria por algum problema sofrer um surto ali e mandar uma tensão, uma descarga muito rápida maior, o que o diodo Zener faz? Ele acaba regulando a tensão. Ele pega, vamos supor que a tensão é para sair 4.2, né, até 4.2, e de repente houver um surto, né, aonde entrou 7 volts. O que o diodo Zener faz? Ele vai proteger a placa, ele vai regular a tensão. Pegar 2 volts, o diodo Zener ele tem um ponto de ruptura, aonde se passar mais do que, vamos supor, 4.2 volts, né, ou 4.5 volts, que ele permita para entrar para dentro da placa, se passar uma tensão muito maior, o que ele faz? Ele vai entrar, vai quebrar o seu ponto de ruptura e ele acaba aterrando 2 volts, um exemplo, para que fique apenas 4.2 volts. Esse é o trabalho do diodo Zener. Ele é um componente que regula a tensão para que não danifique o circuito à frente, que poderia ser o Power Manager. Então, esse é o trabalho do diodo Zener. Qual seria o trabalho do capacitor? É filtrar as transiliências da malha. Se haver alguma frequência passando por ali, ele vai aterrar essas frequências, né? Se houver alguma oscilação, ele aterra tudo isso, ele deixa a corrente o máximo contínua possível, para chegar, né, como se fosse uma água limpa para o Power Manager. Então, tanto ele, né, como o capacitor, como o diodo Zener, as bobinas, trabalham praticamente nessa forma. Cada um tem o seu jeito de trabalhar e tem a sua função. Então eles trabalham, né, justamente para que haja uma proteção. Em alguns outros casos, eles trabalham para elevar uma tensão, para amplificar um sinal. Então eles trabalham em conjunto sempre para estar ajudando algum circuito integrado. Só que esses componentes, eles podem sofrer avarias por conta de sobrecarga, por conta de algum problema que acontecer
nenhuma tensão, esses componentes ele pode, né, por todos os dias ali, levando lapada, essas tensões, dessas correntes, uma hora ou outra esses componentes eles podem entrar em curto-circuito. Então, para você achar um componente em curto-circuito, primeiramente você deve colocar a placa, né? Colocar a placa em uma fonte de alimentação e verificar se há consumo. Se o consumo é um consumo alto, se o consumo é um consumo baixo, se o consumo é alto e não aquece, se o consumo é baixo e aquece, que às vezes o consumo é um pouco mais baixo, só que ele acaba aquecendo. E às vezes você tem um consumo bem alto e esse consumo não aquece. Deve utilizar as ferramentas apropriadas, né? Como o multímetro e a própria fonte de alimentação. Utilizar algumas técnicas, né, de injetar tensão, onde a gente também já tem aulas no curso sobre esse tema. Está colocando sempre mais aulas sobre isso aí. Então você deve ter conhecimento tanto de fonte de alimentação, multímetro, conhecimento dos componentes e conhecimento em esquema elétrico. E aí você vai identificar quando o componente estiver dando continuidade ao terra, você vai identificar com o multímetro. Se houver na malha onde esse componente está dando continuidade, se houver vários outros componentes, você injeta uma tensão, sempre verificando no esquema elétrico qual é a tensão de trabalho da malha, para não injetar uma tensão maior, para não danificar outros componentes, né? Então, injeta uma tensão até onde a malha suporta e algum desses componentes eles devem aquecer se você tem uma fonte de alimentação até 5 amperes, ok? Então, dessa forma aí que a gente vai pegando esses curtos. É claro que você deve sempre estar praticando. Pegou um aparelho com consumo, pega o multímetro, fonte de alimentação, esquema elétrico, começa a raciocinar, a tentar identificar o ponto que está em curto-circuito. Nem tudo que aquece é o causador do curto, lembre-se disso. Já tem vídeo lá no YouTube sobre isso. Lá aqui no próprio curso também tem vídeo falando sobre isso. Nem tudo que aquece é o causador do curto e tem métodos, tem formas de você pegar curto, injetando a tensão em uma malha ao qual você vai descobrir a malha correta que está com curto, injeta uma tensão e aí o componente se manifesta aquecendo e você pega o componente, beleza?